Olá, bem-vindos ao Cinemar da edição especial de final de ano com os melhores do ano. Esta é a 9ª edição. Mais uma vez, tenho aqui comigo Paulo Camargo, do Portal Cultural Escotilha, e do outro lado, Luiz Gustavo Filela, do Crônico de Cinema, que está lá, não é, Luiz? É um repositório importante, para mim, pelo menos. Então, como de costume, cada um de nós fez a sua lista dos melhores filmes lançados no Brasil no ano de 2022, e a lista desse ano contempla tanto filmes que chegaram às salas de cinema, como também filmes que foram direto para o streaming. Como de costume também, a gente vai começar com aqueles títulos que constam das 3 listas, depois os que aparecem pelo menos 2 e, por fim, aqueles que estão avulsos em cada uma das listas nossas. Então, o primeiro filme que aparece nas 3 listas é um filme que chegou aos cinemas brasileiros agora nesse final de ano e que em breve integrará o catálogo da MUBI, falando de Aftersun, filme de estreia da escocesa Charlotte Wells. Quem fala primeiro sobre Aftersun? Vai lá, Paulo. O que dizer? Não, primeiro que é um filme de estreia, né? E por ser um filme de estreia, traz toda uma potência de um talento assim incrível para o cinema e para a subjetividade. É um filme que trabalha com chaves que me agradam muito, discute família, relações familiares, né? É um filme que é guiado pelos personagens e que tem um trabalho de roteiro e de edição, né? A montagem do filme está sendo bastante reconhecida aí pelas associações de críticos, e é uma montagem que tem um papel fundamental e intrinsecamente, organicamente conectada com o roteiro. É uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, porque é um tema que não é um tema fácil, né? Tanto é que você tem que ter um certo talento para poder contar esse tipo de história, uma história que envolve lembranças, memórias da personagem, né? Que a menina seguramente é um alter ego da própria diretora, sim. E a forma como ela trabalha, a lembrança que ela tem do pai, aquela idealização que ela fez do pai e a maneira como ela preenche certas lacunas que talvez possam ter sido traumáticas ou não, mas você percebe na forma como ela trabalha as cores, na forma como ela trabalha até a maneira como a câmera se movimenta e foca a imagem, quando é algo assim mais real, quando é algo mais imaginário. E dentro dessa ideia de que nós, enquanto seres humanos, a gente constrói imagens das pessoas mais próximas, sejam elas os nossos pais, irmãos, companheiros, maridos, esposas, pessoas que a gente ama. Existem as pessoas na vida e as pessoas que a gente constrói no nosso consciente e também no inconsciente. E eu acho que a grande magia, o grande encantamento do filme está nisso, no fato de ela existe um pai e existe um pai dentro dela, que ela constrói. E isso se dá, do ponto de vista cinematográfico, de uma maneira encantadora, né? E perturbadora em alguns momentos, né? Luiz? O que eu acho curioso assim, é como a gente já tinha visto uma história de um pai com o braço quebrado num hotel com a filha, né? Que é o Lugar Nenhum da Sofia Coppola. E é muito curioso como esse mesmo platô consegue se tornar uma outra coisa, né? Ir para outros lugares, assim, e com muita delicadeza fazer isso. Eu acho que isso vem também muito de uma certa direção de atores e do trabalho do Paul Mescal, né? Que é um ator relativamente desconhecido, acho que ele tinha feito aquele Normal People. E ele fez também um papel bem interessante em A Filha Pródiga, né? Não sei, é esse mesmo o filme de estreia da Maggie Gyllenhaal? Sim, a adaptação da Helena Ferrante. A Filha Perdida. Então, eu acho que tem esse trabalho de ator justamente para trabalhar essas nuances, né? Que é dessa visão da filha em relação ao pai, que nunca fica claro ali se ele é um trambiqueiro, se ele é um mitômano, se ele é
né? E essa... Tem muito a ver com o filme da Sofia Coppola também, né? Desse pai que é um pai, digamos... Só que ele é mas ele é um rockstar, né? Isso. Então, e ali não, a gente sequer sabe o que ele é. Exatamente. Né? Então, essa nuance de nunca deixar essa coisa claro e confrontar essa visão, opa, eu estou reavaliando o meu pai aqui, né? Que me parece que isso é ser adulto, né? Em grande sentido isso é ser adulto, né? Reavaliar essa visão romântica infantil, mas sem deixar de ter carinho por aquela figura. Sim. E dentro dessa perspectiva até psicanalítica, né, de que para todos, né, pais e mães são importantes, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe que para as mulheres a figura paterna tem um papel muito fundamental, até porque estabelece paradigmas para os relacionamentos que essas mulheres terão com seus companheiros, amigos, com os homens. E eu acho que o filme é muito corajoso, né, muito pessoal, sem perder de vista o cinematográfico. É um filme de cinema, por mais redundante que seja essa afirmação, é um filme cinematográfico. Ainda mais sendo de uma diretora estreante, né? Isso, que é algo surpreendente, né? Então, esse é o primeiro filme que a gente comenta, After Sun, da Charlotte Wells. Uma última coisa, é um filme que quanto mais você pensa nele, mais ele melhora. Exatamente. Cada nova visita você encontra alguma coisa. E foi premiadíssimo, né? É um caso de estreia que vai entrar para os anais da história do cinema e contemporâneo. O próximo da lista, que consta das 3 listas, é o grande vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2022, ganhou prêmios em diversos outros festivais também, Drive My Car, do Ryosuke Hamaguchi, filme que também consta do catálogo da MUBI, quem quiser conferir, passou nos cinemas aqui no Brasil, mas agora consta do catálogo da MUBI. É um filme que, quando foi lançado, muita gente se assustou pela duração. O filme tem 3 horas de duração, mas eu, pelo menos, eu não senti em momento algum o peso dessas 3 horas e se concentra em 2 figuras que carregam traumas do passado, de relacionamentos, e a forma como essas 2 pessoas, no caso um diretor de teatro e uma motorista, né, se conectam. E a partir dessas dores em comum que eles carregam, mais um trabalho de intertexto que o filme faz com o Tio Vânia, que é a peça que está sendo encenada dentro do filme, é algo assim próximo do sublime. Eu fiquei em estado de graça, literalmente, quando... só de lembrar eu me arrepio. É um filme japonês e com vários dos traços da cinematografia japonesa, no entanto, com um fortíssimo diálogo com a cultura ocidental, a própria peça escolhida para a montagem e o fato do conjunto de atores que estão participando dessa montagem não ser exclusivamente... Há uma questão de diversidade muito asiática, né? Asiática no que diz respeito ao fenótipo, mas não necessariamente de nacionalidade. Mas o que me encanta no filme é o profundo engajamento que ele tem com a complexidade desses personagens todos, né? Com os... E não só do par central, né? Da motorista e do diretor. Todos os que aparecem. Para quem não viu o filme, a gente não vai... Mas tem um terceiro personagem, que é um terceiro personagem na peça e na vida desse diretor. Eu acho que é um filme extraordinário, como o Marden diz, é um filme sublime, que dialoga com a cultura japonesa, que dialoga com a cultura mundial, né? Com a cultura ocidental. Para mim tem forte diálogo com os cinemas do Kieslowski, do Bergman, muito por conta dessa metalinguagem com o teatro, né, e com a teatralidade da vida, porque existe a questão do teatro, porque é um ator, diretor de teatro, a esposa é uma mulher envolvida com a produção de uma série de TV.
mas com o que é representar na vida. Representar na vida. Que é uma coisa muito presente no Kieslowski, né? Do duplo, né? E do Bergman. E num filme que é arrebatador, né? Que conquistou plateias no mundo inteiro, que ganhou o Oscar, foi indicado ao Oscar de melhor filme. Coisa feito inédito, né? Para um filme japonês. E essa conexão que você fez com o cinema do Bergman tem a questão da arte como algo redentor, algo transformador, que é um dos temas mais recorrentes na filmografia do Bergman, que a arte é algo assim, talvez a única coisa que torna a vida no planeta suportável, né? E a arte como um palco de discussão dos assuntos da vida, né? Uhum. Uma coisa que eu acho interessante, assim, eu acho que você foi muito preciso na comparação com Kieslowski, inclusive pensando a filmografia do Hamaguchi. Não sou um grande conhecedor, mas eu tive a oportunidade de ver os 3 últimos filmes dele, porque... Que todos excelentes. Exatamente, mas o Asako 1 e 2 a dupla vida de Veronique dele, né? E a Roda da Fortuna é a trilogia das cores dele. É a trilogia das cores dele, exatamente. Então tem um diálogo ali que não me parece acidental, na verdade, e eu acho que é essa grande questão, assim, dessa coisa da persona pública e de como a gente encena para nós mesmos, e mesmo no nosso íntimo tem um caráter performativo, né? Que no caso é o casamento dele, que vai ser colocado em xeque ao longo do filme. E no caso, continuando na comparação com Kieslowski, né? O Drive My Car tem muitos elementos do Decálogo. Ah, sim. E essa coisa do encontro de pessoas absolutamente distintas, de mundos distintos, de realidades distintas, e que encontram um território comum. Na dor. Na dor e no carro. E no carro. E no carro, né? Sim. Então é um filme sobre palco e carro, né? E o interior daquele carro talvez seja o palco principal nessa história que o filme conta. Grandes diálogos, e é um filme que eu acho que eu vou assistir de novo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque ele não vai perder esse frescor, né? Porque até comparando com... porque o Hamaguchi lançou 2 filmes neste período. O Roda da Fortuna ele é incrível, ele é muito bom, mas ele é um pouco mais desigual. Ele, por exemplo, nunca é tão bom quanto aquela cena do diálogo do professor e a aluna. Né, na sala dele ali, que é arrebatadora aquilo ali. Né, em que a aluna lê um trecho do livro do professor para o professor, sem maiores spoilers. O Drive My Car, ele nunca é ruim. Aliás, ruim é absurdo, mas ele nunca cai. Ele atinge um pico de excelência em todos os diálogos, em todas as construções, que é absurdo, assim, e te sustenta por 3 horas e meia. E sim, ele é lento. Ele é lento como a vida pode ser lenta, né? Mas ele nunca deixa de ser envolvente. Mas é aquele lento, né? Que não é enfadonho, é lento porque ele tem que ter aquele ritmo mesmo. Ele precisa dar tempo. E sequer é o lento, sei lá, da Chantal Akerman, que é um lento que ele é feito para ser enfadonho porque ele está querendo puxar o tempo da vida para dentro do cinema. Isso é uma coisa. Né? É um lento... Quase um Proust, né? É um lento que te mantém ali de alguma forma, porque o ritmo está dado. Né? E porque coisas muito importantes estão sendo ditas e mostradas na tela. E você precisa desse tempo para entender aquilo que está acontecendo. Tem um prólogo que é praticamente metade de muitos filmes curtos por aí. O título aparece com 40 minutos. Isso. Que é uma coisa maravilhosa. E fundamental, né, pra gente entender o filme. Que é quando o carro aparece. É o carro em questão. Isso. Então, esse é Drive My Car, outro filme que está nas nossas listas. O próximo é um filme de 2021, mas que só foi lançado no Brasil em 2022. Ele teve uma carreira breve nos cinemas, infelizmente, e depois entrou no stream, está disponível para quem quiser conferir no Prime Video. É o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson,
onde ele revisita o período da infância dele. Ele nasceu no início da década de 1970, ou seja, a história do filme se passa em 1973. Ele era muito pequeno ainda na época, claro, ele não viveu aquela época, mas a forma como ele volta a essa Los Angeles da primeira metade da década de 1970 é ao mesmo tempo nostálgica, reavaliadora, carinhosa, principalmente na maneira como ele trata as duas personagens principais do filme, vivida pelo filho do Philip Seymour Hoffman, eu não me lembro o nome dele, o primeiro, é Cooper, alguma coisa. Cooper Hoffman, exato. Cooper Hoffman e a Alana Haim, que faz também uma Alana no filme, que é a irmã caçula das três Haim, né, que formam a banda Haim, uma banda indie californiana, que teve muito dos videoclipes dirigidos pelo próprio Paul Thomas Anderson, que foi aluno de artes da mãe dessas meninas. Então há uma ligação assim de amizade, de carinho entre o diretor e a família da atriz. Então, Licorice Pizza é esse resgate dessa Los Angeles da década de 70, que ele usa como pano de fundo a crise do petróleo, aquela dificuldade de abastecer os carros. Carro é algo que tem tudo a ver com Los Angeles. O que dizer de Licorice Pizza? A gente, né, eu e o Marden, fomos pré-adolescentes ou início da adolescência nos anos 70. E é um período da história do mundo e dos Estados Unidos especificamente muito contemplado pelo cinema, mas quase sempre de uma maneira um pouco caricata ou um pouco romantizada demais. Caricata numa ponta ou romantizada demais. E é interessante porque o Licorice Pizza te passa uma visão muito verdadeira daquele momento histórico, que se serve amplamente dos signos dessa época, e a gente tem dezenas de easter eggs no filme, né? Em toda esquina, em todo momento do filme há citações e referências, mas ele transmite uma verdade tão grande justamente por contar uma história desimportante, né? Essencialmente uma história de amor. Uma história de amor, uma história de um coming of age, né, como chama, um romance de formação, de ritual de passagem. E eu adoro no filme a questão de eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, então eu corro. E eles saem correndo mesmo. Então os personagens correm muito. E porque eu adoro filmes em que há esse movimento. Nos Incompreendidos tem uma das mais belas corridas da história do cinema, né? Eu acho essa urgência dos personagens e esse não sei o que eu faço com a minha vida, para mim é a alma dele, né? E esse encontro de personagens que provavelmente não teriam nada a ver com o outro, né? Essa garota que está querendo um lugar ao sol, mas já é um pouco mais velha, já está com uma vida sexualizada, já está inserida dentro dessa máquina chamada Hollywood, e esse garoto que está muito antes do tempo, né? E que sofre as dores e os prazeres disso. É um filme anti-hollywoodiano, que presta uma das mais belas homenagens a Hollywood dos últimos tempos, com dezenas de momentos assim brilhantes, né? O personagem do Sean Penn, que é esse inspirado me fugiu agora o nome. Steve McQueen. Não é nem no Steve McQueen, é em outro ator. Que tem aquela sequência da motocicleta. Sim, da motocicleta, que estava essa sequência, assim. Grande momento do Tom Waits, essa cena. William Holden, a inspiração dele é William Holden. Tá. E daí tem aquela brincadeira com a Barbra Streisand, né, e o John Peters, né? E o John Peters, que era produtor dela no foi cabeleireiro dela. E depois inclusive, acabando este vídeo aqui, procura no próprio YouTube o Kevin Smith falando sobre o John Peters. A história da aranha. Da história da aranha. E é dali que o Paul Thomas Anderson tira
Sabe por que eu gosto de você? Porque a gente é da rua. Tá ali o Kevin Smith conta essa história brilhantemente, recomendo fortemente. E o Bradley Cooper em Sim. estado de graça, né, no papel desse personagem, que é um produtor, um cara, um insider de Hollywood. Então eu acho que é um filme que deve ter frustrado muita gente, porque ele parece sair do nada e chegar a lugar nenhum. Mas realmente, sem abusar do clichê, é o trajeto, né? É o caminho que interessa. E com a genialidade do Paul Thomas Anderson de lidar com empatia, humanidade, com personagens que poderiam ser extremamente detestáveis. E que coisa... continuam sendo, mas a gente curte eles. Tem uma coisa bem engraçada, a quebra de paradigma que ele faz no filme. Você vê uma história de amor entre um garoto de 15 anos e uma menina, uma mulher de 25. Há uma diferença de 10 anos entre os dois na história. O rapaz de 15 anos é um cara que já está resolvido. Ele tem o próprio dinheiro. Ele é precoce. Ele é precoce em tudo. E ela, 25, ainda recebe ordem de pai, de mãe, briga com as irmãs, tem toda... É uma adolescente, né? Exatamente. E você vê que essas duas pessoas improváveis depois de muita correria. E é curioso como parte do princípio é justamente isso, né? É essa recusa dela, assim, do tipo, não, mas como que eu tô indo na desse guri? Mas ao mesmo tempo o guri é absolutamente irresistível, né? E aí o conflito inteiro é dela. O guri sabe exatamente o que ele quer, né? Ele se mantém no percurso. É sempre assim, empreendedor, tem as ideias. Embora os empreendimentos sejam tanto quanto bizarros, né? Mas enfim. Mas inclusive por muito tempo o filme ele deveria se chamar Soggy Bottom, né? Que é o nome do primeiro empreendimento dele de cama d'água. O mundo é um lugar pior, porque o filme deixou de se chamar Soggy Bottom e se chama Licorice Pizza, tá? Mas isso é um pequeno detalhe. Então, Licorice Pizza está disponível na Prime Video para quem quiser conferir. O próximo que está nas 3 listas é um filme brasileiro, o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. Quando este vídeo for ao ar, no finalzinho do ano, a Academia já terá anunciado a lista prévia dos filmes que poderão ser finalistas na disputa por esse Oscar. Estamos na torcida para que Marte 1, filme de estreia solo do Gabriel Martins, esteja nessa lista. E como é um filme da Filmes de Plástico, uma produtora lá de Belo Horizonte, temos aqui um representante desse nobre estado. Vamos começar com o Luiz Gustavo. Eu sou até suspeito, assim, porque os filmes da Filmes de Plástico me emocionam por ouvir o sotaque da minha família, sabe? E esse filme específico, assim, eu reconheço inclusive gestos da minha família. Aquilo que a família Martins. A família Martins. Aquilo que a matriarca da família diz enquanto está lavando louça, eu ouvi a minha mãe falar aquilo ali ipsis literis, sabe? Né? Tipo, não, eu faço isso daqui porque eu amo a minha família, né? O patriarcado e o machismo. Também não ajudava a lavar louça? Não, ajuda, mas é porque, no caso, é menos lavar louça e mais a coisa da cozinha, né? Então... É um patriarcado disfarçado de afeto, né? Assim, que é bem curioso e que ele coloca aquilo ali, né? Numa família que vai ter que lidar com a sua própria quebra de expectativa em relação ao mundo do trabalho, ao mundo, né, sexual afetivo. E reconhecer os bairros ali, né? Quer dizer, tem cenas filmadas do lado do mercado central de BH, né? Mas isso acontece sempre, assim, até com filmes mais imperfeitos da Filmes de Plástico, que eu gosto bastante, como o Arábia e o No Coração do Mundo, que eu acho que eles são imperfeitos porque eu acho que eles têm dificuldades de fechar algumas ideias narrativamente, no roteiro, assim, e o Marte 1 me parece um mais bem resolvido nesse sentido, assim, mas todos eles me emocionam por ouvir esse sotaque. Eu fico imaginando... Outro que eu gosto muito da Filmes de Plástico é o Temporada. O Temporada eu não vi. Eu acho que o Temporada está disponível na Netflix. Vou dar uma olhada. Mas é muito curioso. Eu fico imaginando como deve ser incrível ser americano e se reconhecer na tela em todo o filme.
né? Assim, em todo filme você vai reconhecer algo. Os filmes da Filmes de Plástico me trazem um lapso dessa... Um lapso não, um átimo dessa dimensão, assim, tipo, nossa, esse personagem soa como minha tia, nossa, esse personagem soa como minha mãe. Né? No começo do No Coração do Mundo, tem um personagem, na hora que chega aquele carro de som, o jeito que o cara diz no microfone, eu tenho um primo que fala exatamente daquela forma, sabe? E isso me toca profundamente, assim. Então eu sou até suspeito para discutir a questão técnica desse filme, sabe? Ou né, de estrutura narrativa e tal. Eu sou muito suspeito, assim. Apesar da minha família não ser tão periférica, né, não ser tão pobre, mas é uma família que veio de uma certa periferia de BH e, através do estudo, através, né, de possibilitar o estudo para os filhos, né, a cada geração conseguiu ali galgar algo que eu também reconheço ali naquela família, né? Então, enfim, eu sou suspeitíssimo. Eu não sou mineiro, sou paranaense, criado parcialmente no Rio de Janeiro, mas super me enxerguei nesse filme. E me enxerguei por uma questão interessante, né? Faz sentido. Como eu disse para vocês, eu passei a minha infância e pré-adolescência no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma população negra infinitamente maior do que Curitiba. E esse é um filme dirigido por um negro, com um elenco principal fundamentalmente negro, sobre negros, e que discute questões universais e que não se atém à questão da negritude, embora eu acho que é importantíssimo que se discutam essas questões. Ele vai para além delas, de questões familiares, de sexualidade, de sociais, né, de mercado de trabalho, sonhos. E eu acho que essa ideia desse garoto, que por ser um garoto preto, da periferia de um grande centro urbano, filho de um casal em que o pai é porteiro, a mãe é diarista, para esse pai, a única forma de ascensão social seria se tornar jogador de futebol, e para um garoto preto isso faz enorme sentido. Mas ele não quer. Ele quer ser cientista, ele quer ir para Marte. Ele quer ser um intelectual, né? Ele quer ser um astrofísico. Major Tom, né? Ele quer ir para o espaço, ele quer ir para o universo. Isso contém uma potência de sonho e de perspectiva extraordinária. E o filme faz isso com uma delicadeza, com respeito, com conhecimento de causa. O que mais me chamou a atenção em Marte 1, todas essas questões estão lá, essa questão da negritude, a questão da ascensão social, daquela expectativa com o futuro, a vida na periferia de uma grande cidade, a questão das cotas, né? Supostamente a filha mais velha entrou na faculdade por conta das cotas. Tem uma questão política que permeia, que não é assim escancarada, mas ela está lá e ela permeia todo o filme. Mas, acima de tudo, é um filme que me emocionou bastante, primeiro porque eu me identifiquei com muito do que o filme é mostrado, não teria como ser diferente. Mas o filme, além de tudo isso, você percebe um grande carinho do diretor para com essas 4 personagens principais que compõem a família Martins. E eu acho que o fato da família se chamar Martins não é por acaso, Sim. já que o diretor é o Gabriel Martins. Mas é um filme que, para mim, deixa como grande mensagem a esperança no futuro. E que essa esperança, ela vem do estudo, do esforço, do trabalho, do conhecimento. E não há como a gente excluir o fato ou esquecer do fato de que o filme se inicia com a posse do Bolsonaro em 2019, né? E que ele demarca territórios, né? As figuras, digamos, de autoridade do conhecimento, do saber no filme também são desempenhadas por negros. Era o professor na escola, é a médica, né? Eu ia comentar isso, né? Que não circunscreve o negro à periferia, porque a família da namorada é claramente uma família de classe média. De classe média e uma família
aburguesada, sem julgamento de valor, aburguesada mesmo. E é realmente um filme que faz essa tomada de território para dizer: negritude é muito mais complexa do que simplesmente reivindicar direitos. Sim. Não, e é muito, eu acho muito apropriado a sua ideia de pensar em território e ocupação e marcar, porque aí a gente começa a entender que o Marte 1, né, que essa ideia de colonizar Marte, quer dizer, isso também se funciona no nível metafórico dessa ocupação de espaços. Né? O céu é o limite. Exatamente. Né? O céu é o limite. Então eu acho que é um filme histórico, né? E a cena final é bem emblemática, sem revelar o final, mas vocês que viram também o filme, a última cena, essa frase, questão, né, de olhar, né, de ver o futuro ou ver o que está longe, é bem emblemático. Porque ver o futuro, pensar o futuro é um privilégio. É ridículo que seja, mas é um privilégio. Né? Se você tem que vender o almoço para comprar a janta, você está pensando sempre no seu presente, assim, sabe? Exato. Então tem uma questão nisso também, assim, a gente fala, não, onde eu vou estar daqui a 30 anos? Né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, ainda mais nesse seu Brasil que a gente está vivendo agora. Então tem essa questão. E eu só sinto te corrigir, Marden, mas é uma produtora de Contagem, não é uma produtora de BH. Não, eles estão agora em BH. Agora estão em BH, mas historicamente eles são de Contagem. Eles começaram em Contagem, mas agora eles estão com um escritório em BH. Porque isso tem a ver também com uma afirmação de periferia, né, que é interessante também. E só acrescentando, nos nossos 9 anos de melhores do ano, a Arábia já esteve em muitas das nossas listas. É um filme importantíssimo também, para vocês verem como é relevante essa ideia de estender o território. Né? O cinema brasileiro hoje não se restringe a São Paulo e Rio, você tem ilhas de produção no país inteiro. Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasília. E é isso, a gente quer ver isso, quer ver essas histórias sendo contadas, né, nas telas. Então, esse é Marte 1, filme dirigido pelo Gabriel Martins, que quando esse vídeo for ao ar, a gente espera que ele esteja na prévia da lista do Oscar de melhor filme internacional. Pode fazer assim, o Marte 1 foi... Aí você dubla em cima depois. Agora, vencida aquela parte em que temos os filmes nas 3 listas, vamos começar agora aqueles que estão em 2 só de cada uma dessas listas. E o primeiro é justamente Argentina 1985, que está na minha lista e na lista do Paulo. É um filme dirigido pelo Santiago Mitre, que teve a sua estreia no Festival de Veneza, foi muito ovacionado lá, e é o representante da Argentina na disputa por uma vaga ao Oscar de melhor filme internacional. O que dizer de Argentina 1985, Paulo? Primeira coisa, é uma pena que esse filme a gente não tenha oportunidade de ter visto no cinema. E segundo, quando eu faço a lista muito como crítico, mas também como espectador, né? E por último, como espectador cidadão, né? E também levando em consideração o impacto que os filmes têm sobre mim nesses 3 territórios, né? Como espectador, como crítico e como espectador cidadão. E o Argentina 1985 me tocou especialmente porque ele consegue trazer, quase 40 anos depois, sim, de volta um momento chave na história política da Argentina, mas eu diria da América Latina toda, em que os militares responsáveis pela tortura, pela censura, pela morte, pelo cerceamento de direitos fundamentais de cidadãos na Argentina, são levados à justiça. Algo que nunca ocorreu em nenhum outro país da América Latina onde houve ditadura, e não foram poucos. Exatamente. A começar pelo nosso. E o filme consegue fazer isso de uma forma que conversa com o documental, né? Mas
dramatizando, no melhor sentido possível, a humanizar a figura deste promotor de justiça, que é vivido pelo Ricardo Darín, que eu chamaria de um dos grandes superstars do cinema latino-americano, que tem uma família, que tem um filho que ajuda, inclusive, no processo de investigação ali, uma esposa, quer dizer, ele traz essa humanidade, essa complexidade a esse personagem, que lá na Argentina se tornou uma espécie de herói nacional. O advogado, o jovem advogado, que faz parte dessa equipe, né, que é uma super jovem equipe, que vai conseguir fazer essa investigação para trazer à tona e que tem e fazer uma questão familiar muito forte, que cria muita tensão. Porque é um jovem que vem de uma família que idolatra, privilegiada, que tem relações. A mãe dele frequenta a mesma igreja que a esposa ou que de um dos generais. E eu acho que é um filme que não é uma obra cinematográfica perfeita, mas que não tem como você passar incólume por ela. É um filme necessário. É um daqueles filmes que eu gostaria que todos os meus alunos, os meus familiares que estejam assistindo, assistissem, porque ele é educativo, sabe? E ele coloca algumas questões muito fundamentais. Nós nunca passamos por esse processo e talvez estejamos pagando um alto preço por isso. Um alto preço por a gente não ter olhado nos olhos da ditadura militar. Argentina, 1985, como o Paulo falou, não teve lançamento nos cinemas brasileiros, entrou direto no stream e está disponível no Prime Video. O próximo filme está na lista do Luiz e do Paulo. Começa então com o Luiz, estou falando de O Homem do Norte, terceiro longa-metragem escrito e dirigido pelo Eggers, né? Robert Eggers, canadense, que havia dirigido antes O Farol e A Bruxa. Esse é o terceiro filme dele, o primeiro assim com um orçamento generoso, né? Inclusive tem até uma certa maledicência da cobertura de entretenimento, né? Que fica um pretenso fracasso do Homem do Norte seria a morte do Eggers. Não, e do filme de orçamento médio, né? Ou de dar muito dinheiro para algo que não seja uma propriedade como Marvel, que nem é muito dinheiro, né? 80 milhões de dólares é muito dinheiro, claro, para qualquer um de nós aqui. Mas para o padrão americano é um custo médio. É um custo médio, sim. Né? Que não é orçamento de filme independente, mas qualquer filme, sei lá, o Viúva Negra da Marvel, que vai direto para o streaming, vai ter ali uns 120, 130 milhões de dólares de orçamento, né? Só para a gente ter uma ideia de escala de orçamento. E é um filme que é muito bonito, é muito violento, né? E que ele resgata a origem, ou uma certa raiz da tradição oral do que vai inspirar William Shakespeare quando ele escreve o Hamlet, né? Que é o príncipe dinamarquês e tal, só que aí ele vai colocar isso num contexto viking, que também é um príncipe dinamarquês, antes da Dinamarca ser alguma coisa, né? Que vê o seu pai ser assassinado, né? E fica alimentando esse desejo de vingança e retorna, né? Dando um outro tipo de complexidade, porque claro que Hamlet é uma peça bastante complexa e bastante cheia de nuance ali, né? Mas é um homem atormentado por essa vingança, né? Vivido lindamente pelo Alexander Skarsgård, se aproveitando muito do physique de rôle, né? Que ele tem esse tamanho enorme e ele está muito musculoso. É escandinavo, né? E ele é escandinavo, mas eu digo mais por uma questão dele ele conseguir projetar essa violência e essa, né, virilidade, que é uma virilidade, inclusive, que é bastante problematizada no filme, que é maravilhoso, mas ele tem um olhar que parece uma criança. É um homem cuja vingança e cujo esse desejo de virilidade, de se tornar o pai, né, no sentido, inclusive, bastante freudiano, lhe impede de se amadurecer. Né? Porque o Alexander Skarsgård tem aquele olhinho de cachorro que caiu do caminhão de mudança, né?
E isso é utilizado narrativamente pelo Eggers, né? É como se ele emocionalmente tivesse estacionado no momento em que ele é roubado, né? Exatamente. Sim, ele Tem ficou a meio sua que infância parado, roubada. ficou parado no tempo, Né? aquele desejo a da morte do vingança, pai, a morte do separação pai da mãe, e tudo. enfim. É como se ele estivesse congelado emocionalmente naquele momento. Exatamente. E gelo tem muito a ver com o norte. É verdade. Então assim, é um filme que vai trabalhar com essas coisas, e eu acho que esse é um momento, inclusive por todos os motivos que a gente estava discutindo em relação ao Argentina, por exemplo, 1985, que é um filme que vai discutir masculinidade, vai discutir patriarcado, usando as chaves do patriarcado e da masculinidade, né? Que é a violência, que é o... Né? Então é um filme que nos dá uma rasteira nesse sentido. Né? E tem cenas de extrema violência, belíssimamente filmadas, sem que eu dissesse que se trata de uma estetização da violência. Tem uma participação especial da Bjork, como uma espécie de bruxa, né? de oráculo, bruxa, interessantíssimo. Eu acho que Eggers é um grande diretor. É um daqueles diretores que tem Para você anotar autoria. E ficar de olho. Quem assistiu A Bruxa, quem assistiu Farol, quem assistiu sabe que ele está construindo uma obra e que merece ser acompanhada muito de perto, porque ele discute o terror de uma maneira que vai para além do susto, para além do óbvio, né? Tem a ver com, muitas vezes, o horror da condição humana, né? E eu acho um belíssimo filme. E o próximo, que está na minha lista e na lista do Paulo, é Não Olhe. Um título spoiler para Nope, né? O terceiro longa, outro terceiro longa escrito... Como é que a gente é de palavrão nesse canal? Da minha parte, eu não sei se o YouTube não vai bloquear, mas... Qualquer coisa dá mas eu sei qual seria. Né? Porque a tradução correta desse filme é nem fudendo. Né? Então, Nope é também um terceiro filme, o terceiro longa do Jordan Peele, que ele também escreveu o roteiro. E a exemplo dos dois filmes anteriores do Jordan Peele, o Corra e o Nós, tem uma questão de discussão da condição do negro, a questão do preconceito na sociedade americana em relação ao negro, à cultura negra. Ele faz aqui, numa pegada só, um resgate histórico, uma valorização da importância da cultura negra e do negro na cultura americana em geral e na cultura cinematográfica especificamente. E, claro, paradoxalmente, sem dar spoiler do filme para quem ainda não viu, há toda uma questão assim que remete aos primórdios do cinema na forma como algumas situações são resolvidas. É um filme que fala muito sobre apagamento, né? Apagamento. E o Jordan Peele tem a capacidade de me levar para lugares onde eu nunca estive, como espectador. Ele não consegue não me surpreender, né? Não me colocar na ponta do assento, sabe? E existem alguns momentos do filme que me arrepiaram. E me arrepiaram sem que eu soubesse exatamente por quê. É uma reação literalmente estética, né? Eu acho que ele tem essa capacidade. O filme tem uma fotografia extraordinária, que ela está a serviço da narrativa. Ela não é o belo pelo belo, ela não é maneirista. Reut von Hoytema, né? Isso. E tem um elenco sensacional. A Kiki Taylor, que faz o papel da irmã lésbica do protagonista, tá brilhante no filme. E ele dialoga intensamente com a cultura audiovisual norte-americana, que vai dos primórdios do pré-cinema, né? Sem dar spoiler, passando pelos seriados, passando pelos westerns farofa, passando pela questão da aculturação, porque existe lá um personagem fantástico de origem asiática, que tem um parque temático no meio do deserto. Tipo um Roy Rogers também. Um Roy Rogers, só que, né, só que não.
sobre a questão da artificialidade e daquilo que é o que o Baudrillard fala, né? do que não é. O simulacro. O simulacro. É um filme sobre simulacros. É um dos grandes cineastas americanos da atualidade. Altura, ele brinca com isso. Tem momentos de metalinguagem em que ele se explica, ele mostra a falsidade de tudo aquilo de uma forma assim bem didática também. E a substituição do digital pela película, o que acontece com essa pessoa que vai registrar um determinado momento da trama com película. O Jordan Peele é uma usina de criatividade e é um dos autores. O Nope está na lista do Cahiers de Cinema dos melhores filmes do ano. Ele é um autor e, de novo, como Eggers, olhe. Olhe, né? Olhe, acompanhe, porque ele vai fazer muitas coisas interessantes. O próximo filme é de um diretor tailandês e o filme foi rodado na Colômbia. É um filme escrito e dirigido pelo Apichatpong Veerasethakur. Eu sei que o Luiz fala o nome dele direitinho. Apichatpong Veerasethakur. Eu treinei bastante. Mas ele também é conhecido como Joe. Ele aceita, quando chama ele de Joe, ele aceita, de verdade. Então, ele resolveu que está mais fácil. O filme é Memória, estrelado pela Tilda Swinton, um filme que o próprio título já remete à essência dessa história. Eu quero relatar só, assim, é um filme que é muito bonito, ele é muito intelectual, mas ao mesmo sem deixar de ser afetivo. E a única coisa que eu vou dizer é que essa memória não é uma memória pessoal, que é um semi-spoiler, é sobre uma memória do mundo. Né? É uma memória da existência do universo. Aquele ruído do planeta Terra. Isso. Então, é só isso que eu acho que quanto mais quanto de peito aberto você souber, é melhor. Assim. Eu gosto de citar uma situação que eu vivi esse ano. Eu estava dando aula de uma disciplina chamada História do Cinema de Vanguarda. E para uma turma gigantesca de 60 e tantos alunos, e eu disse para eles, vamos ver Memória. Não vou dizer muita coisa, porque eu estava dando aula naquela semana sobre surrealismo. Não que o filme se encaixe completamente, mas dialoga com o surrealismo. Na aula seguinte, os que haviam visto o filme chegaram para mim, olharam para mim e disseram assim, what the fuck? Daí eu disse assim, gente, vocês têm que se acostumar a assistir filmes em que você assiste e percebe e recebe o filme como uma experiência sensorial, auditiva. No caso do Memória, a questão auditiva é inclusive fala sobre a questão de mixagem de som e tal. Tem um momento bem importante. É uma experiência cinematográfica que foge ao cinema tradicional, narrativo industrial. É maravilhoso que vocês digam what the fuck, porque é isso, a arte tem que te colocar nesse lugar de não entendi nada. Carregue o filme consigo, vá absorvendo, né, esse filme. E chega às conclusões que você quiser. Quando ele entrou na MUBI, eu passei para os meus alunos a cena de aluno que eu estava dando uma disciplina, não era uma disciplina disso, mas eu estava comentando sobre teoria da comunicação e sobre como é difícil se comunicar, né, expressar uma ideia. A gente se comunica muito pouco, a gente informa as pessoas sobre coisas, assim, eu vou em tal lugar e tal, mas a comunicação ela pode ser mais complexa, e aí para mostrar a limitação da linguagem, especialmente em relação à questão do idioma, eu mostrei a cena da mesa de som, da mixagem de som para os alunos, porque eu tinha acabado de assistir, eu estava mostrando, eu falei, não, mais gente precisa ver isso. Né? E aí, como não viram o filme inteiro, né, tinha pouco contexto, e é uma cena muito bonita, né, muito bem resolvida, assim, os alunos ficaram hipnotizados com aquilo ali. Eu acho que o final ele é mais indigesto, apesar de ser perfeito. Assim, eu acho que funciona muito bem, tanto que está nas nossas listas. Mas eu só queria dizer uma última coisa rapidinho. Assim, eu vi aqui no Cine Passeio, e ver Apichatpong Veerasethakur no cinema é uma experiência. Recomendo que quando tiver algum outro, porque ele continua produzindo, é relativamente jovem. Acabou o filme,
eu emocionado, eu né, tentando lidar com tudo aquilo, e lá os meus colegas espectadores tiveram um momento de alívio porque o filme acabou. Já sobrevivemos a isso daqui, assim, e eu, enfim, eu achei meio triste. O próximo filme da lista é um filme que também foi lançado em 2021, mas só chegou ao Brasil em 2022, concorreu ao Oscar de melhor filme internacional, perdeu para Drive My Car, mas se tivesse ganho não seria injusto. É A Pior Pessoa do Mundo, filme da Noruega, escrito e dirigido pelo Joachim Trier. É um daqueles filmes que você acha que serão assim, um filme carregado de maldades, né? narrado em primeira pessoa por uma garota, um filme aprazível, palatável, só que ele vai te levando a lugares de desconforto e inadequação, que essa personagem, que teoricamente tinha todo o jogo ganho, ela é linda, ela pertence a uma família de posses, apesar de ser pais separados e tal, ela tem estudo, tem né? estudo, tem acesso, ela vai estudar medicina muito jovem, só que não, porque ela não encontra lugar no mundo. Ela chega, só para resumir, ela chega aos 30 anos e se sente perdida. Sem um caminho, sem uma direção, né? E me parece que essa é uma questão existencial muito contemporânea, né? Muita gente da geração dessa garota, dessa personagem, se sente assim, com tantas opções, mas sem certezas. Uhum. E o filme trabalha com isso, com uma leveza, com uma capacidade de dialogar com o espectador médio e, ao mesmo tempo, sem abrir mão de algumas discussões bem dolorosas. É um filme com um roteiro primoroso, super bem escrito, bem amarrado. É um filme redondo. Ainda hoje, né? Não entendo como é que Belfast ganhou o melhor roteiro, tendo o roteiro de A Pior Pessoa do Mundo na mesma disputa. Mas, enfim, coisas da academia. Coisas da academia. O filme é dividido em um prólogo, 12 capítulos e um epílogo. E centrado nessa jovem, que numa certa altura se considera a pior pessoa do mundo, e o filme explica o porquê dessa sensação dela. Mas, como o Paulo falou, é um filme que ele vai te pegando aos poucos, e chega uma hora, no começo você fica até meio... cria uma certa hostilidade com a menina, mas depois de algum tempo você começa a perceber o porquê daquela situação toda. E além de toda essa engenhosidade que o roteiro tem, a forma como a estrutura do filme é montada, né, para ir contando essa história, tecnicamente tem uma sequência fabulosa onde tudo congela e você vê ela passeando por entre as pessoas, pelos lugares. E sempre, incrível, né, Marden, de uma maneira que eu acho que qualquer espectador vai fruir. Porque ele é um em certos momentos vai até se identificar. Ele é um filme extremamente comunicativo, mas que consegue trabalhar com esses assuntos de forma não superficial. Isso é um feito, né? Você conseguir ter esse impacto nessas duas frentes, né? De profundidade e comunicação. Então esse é A Pior Pessoa do Mundo, filme da Noruega. E o próximo da lista, que está na minha lista e na lista do Paulo, um filme que vem da Índia, se chama RRR. Esse RRR é de revolta, rebelião, revolução. É um filme que me fez se sentir criança de novo. Fazia muito tempo que eu não vibrava tanto num filme de ação como nesse. Mas não é só um filme de ação. Ele mistura questões políticas, questões sociais, as castas, toda aquela tradição da Índia, a ocupação britânica na Índia. Tem romance, tem humor. Tem até um pouco de terror, né? Musical, né? Ele é musical, não poderia não ter, em se tratando de um filme indiano.
tem tudo isso misturado, tudo isso junto e tudo funciona, que é uma maravilha. É interessante que esse filme me fez pensar no quanto o cinema existe para além das fronteiras de Hollywood, né? Claro que em comunicação, em diálogo com Hollywood, mas no início dos anos 2000 nós tivemos o Tigre e o Dragão, do Ang Lee, que acabou tendo um impacto imenso no cinema de ação que se seguiu a ele. O mesmo provavelmente vai acontecer agora. Eu assisti ao RRR dizendo assim, não vi em nenhum filme da Marvel tanta inventividade de mise-en-scène quanto nesse filme. Ele, em alguns momentos, é brega, né? Mas é um brega gostoso. Assumidamente. Ele é estereotipado, maniqueísta ao último. Tem alguns diálogos assim que você não consegue acreditar do quão cafonas são. No entanto, tudo funciona, primeiro porque ele é feito dentro de uma lógica dramatúrgica e narrativa que não é a nossa. Mas porque os elementos todos estão em tamanha convergência e é um espetáculo cinematográfico tão afrontoso, né? Dizer assim, esse cara, inclusive, o diretor ganhou o prêmio do Círculo de Críticos de Nova York. O S.S. Rajamouli. Ele nos diz assim, olha, esse é o meu jeito de contar uma história para o grande público. Não, né? E uma coisa legal, Paulo, o filme tem CGI. Sim, mas se assume desde os letreiros iniciais. As principais sequências de ação são práticas. Sim. Você vê que os atores se envolverem em tudo aquilo. O CGI se limita basicamente aos animais. Os animais que não são feridos. Que não são feridos, que aparecem em cena. Mas as cenas de luta, as cenas de ação, de correria, de tudo que o filme tem em profusão, as cenas de dança, é tudo... É um acontecimento, é um dos acontecimentos cinematográficos de 2022 e me faz pensar um filme lá do início deste milênio já, chamado Lagan, que é um filme épico musical indiano que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, foi um fenômeno também na época, e mostra o quanto a gente precisa assistir cinematografias que não são costumeiras. RRR está disponível no catálogo da Netflix. E fechando a lista agora de filmes que estão em listas iguais, temos um típico representante do cinemão hollywoodiano, mas o bom cinemão hollywoodiano, Top Gun Maverick. Olha, eu era garoto, né? Pós-adolescente, digamos, quando o primeiro filme foi de 1986. Eu tinha 20 anos quando o filme foi lançado. Na época, eu gostei, mas gostei assim com várias restrições, até porque eu ouvi como um elogio ao militarismo, à hegemonia, ao imperialismo norte-americano, essa coisa toda que a gente sabe e que já foi cantada em verso e prosa. Então, quando eu soube que o filme teria uma continuação 30 anos depois, eu fiquei muito desconfiado e achei que era mais um movimento para requentar a carreira. Mais um caça-níquel. A carreira do Tom Cruise, que abriu mão de fazer filmes mais dramáticos e tal. Apesar de ter feito filmes de ação extraordinários nos últimos anos, né? E o Top Gun, primeiro, ele é muito superior ao primeiro. Segundo, ele é de uma perfeição técnica e, diria, narrativa, porque ele consegue contar aquela história magnificamente bem. E é um filme que, embora alguns continuem batendo nessa tecla de que ele é um elogio ao militarismo e coisa e tal, eu acho que é o contrário. É o contrário. Eu acho que o personagem do Maverick, vivido pelo Tom Cruise, na verdade, ele é o rebelde. O rebelde. A revolta. Quase o fora da lei. O fora da lei. O contraponto dele, que é vivido pelo John Hamm, lá, que é o ator principal da série Mad Men, é que representa esse militarismo cego, obediente, republicano. O Tom Cruise é
é o Lone Ranger. Ele é o cowboy. O próprio nome Maverick já anuncia, né? Exato. Ele é o cara que vai contra a norma e no final das contas caminha em direção do horizonte, né? Do horizonte. E eu acho que o filme é bárbaro enquanto grande produção hollywoodiana. E ele consegue ser nostálgico sem ser piegas, porque até as referências... Ele é autorreferente. As autorreferências que ele faz, as homenagens, as citações. Tem uma belíssima homenagem ao Val Kilmer, a personagem do Iceman. Então, tudo isso funciona bem. E esse ato de 30 anos entre o original, mais de 30 anos, aliás, entre o original e esse, no final terminaram fazendo muito bem. E Tom Cruise seguramente é hoje o único grande astro hollywoodiano. O último, talvez. O último, talvez. E a trilha sonora é a mesma, gente. Eu fiquei muito... Ele é metalinguístico, quase que intertextual com a própria origem dele. Ele não vai pela via simples da continuação, né? E agora, nessa reta final do nosso programa, aqueles filmes que estão somente nas listas de cada um de nós. Eu vou passar a minha lista rapidamente, depois eu passo para o Paulo, depois eu passo para o Luiz para a gente fechar esse bate-papo. Eu começo com O Acontecimento, que é um filme francês, da Audrey Diwan, que é um filme que se passa no início dos anos 1960 e que discute de uma maneira como eu nunca tinha visto ainda, de uma maneira até muito potente, muito criativa, a questão do aborto. É um filme sublime. Ele foi exibido aqui no Brasil dentro da programação do Festival Varilux de Cinema, mas você já encontra ele no streaming também. HBO. Na HBO Max, né? Outro que também teve uma carreira rápida aqui nos cinemas, mas é um grande filme, um pequeno grande filme, Boa Sorte, Leo Grande, dirigido pela Sophie Hyde. Um filme com apenas 2 atores em cena, a Emma Thompson e o outro jovem que faz um garoto de programa, dentro de um quarto de hotel, onde eles falam de tudo, de nada e tentam se encontrar, falam de sexo, fazem sexo, mas é um filme extremamente profundo na abordagem que faz, na construção dessas duas personagens. Outro filme deste ano, um documentário que eu amei de paixão mesmo, Moon Age Daydream, do Brett Morgan, sobre a carreira, a obra, o legado de David Bowie. Continuando a minha lista, tem também o alemão Nada de Novo no Front, mais uma versão dessa clássica história, mas contada de uma maneira como eu não tinha visto antes. Olha que essa não é a primeira versão dessa história, mas a forma como Edgar Berger fez essa nova versão é realmente impactante. Está na Netflix esse filme. Outro que também está na Netflix, que foi disponibilizado agora no finalzinho do ano, é a versão em stop motion de Pinóquio, feita pelo Guilherme Del Toro. É a história favorita dele, era um sonho que ele acalentava há bastante tempo. E olha que estou falando de Guilherme Del Toro, ganhador de Oscar, premiadíssimo, não conseguia gente que bancasse esse projeto, a Netflix que terminou entrando e finalizando o que ele precisava para concluir esse filme. E o melhor filme sobre multiverso que eu já vi, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dos The Daniels, e que traz a Michelle Yeoh num papel soberbo. Se ela não foi indicada a melhor atriz, realmente esse mundo não é perfeito. E é um filme que quem viu o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não faz ideia do que você realmente pode fazer com o chamado multiverso. Nesse filme, o multiverso é feito de uma maneira muito mais dinâmica e criativa. Então essa fechou a minha parte, agora vamos para a lista do Paulo. Na lista individual do Paulo aparece Armageddon Time, do James Gray. Eu acho que o James Gray, ao lado do Paul Thomas Anderson e do Jordan Peele... E aqui também é uma história de forte referência autobiográfica. Autobiográfica. É um filme de ajuste de contas com o próprio passado. É um dos grandes diretores vivos do cinema norte-americano, ainda pouco reconhecido, por exemplo, na academia,
mas muito reconhecido pela crítica internacional. E nesse filme ele conta uma história de um garoto judeu da grande Nova York, dos subúrbios de Nova York, que na pré-adolescência frequenta uma escola pública e se torna amigo de um garoto negro que frequentava a escola por conta de um programa, né, de inclusão. Esse garoto negro passa por todos os tipos de discriminação na escola, mas os dois se tornam muito amigos, porque eles têm em comum o fato de se sentirem fora do lugar. Deslocados, peixes fora d'água. E o filme dá conta desse momento de encontro e depois de desencontro e separação, em que eles vivem uma determinada situação dramática e que deve pesar muito, de forma dolorosa, no James Gray, no sentido de eu precisava contar essa história para de alguma forma me redimir de alguma coisa que eu não tive culpa, mas também tive e que vivi no passado. É um filme de uma delicadeza, de uma precisão dramática incríveis, traz uma soberba atuação do Anthony Hopkins como o avô idoso do protagonista, e é um filme que me tocou profundamente. E a exemplo do Paul Thomas Anderson, James Gray também capricha na trilha sonora. Isso. A trilha sonora é simplesmente fantástica. E vejam James Gray, gente. James Gray para quem ama cinema, não conhecer James Gray é um pecado capital. Outro filme da lista do Paulo é Elvis, do Baz Luhrmann. Tem um jornalista, não vou citar o nome que eu acho deselegante, brasileiro que eu admiro, que eu conheço pessoalmente, com quem eu discordo saudavelmente, que disse que o Baz Luhrmann é o Romero Brito do cinema. Eu entendo a razão da comparação. E eu já disse para ele, a diferença está em que o Romero Brito acha que está fazendo arte e o Baz Luhrmann é um autor que desde o seu primeiro filme... Baila Comigo, o Strictly Ballroom. Vem dançar comigo. O Strictly Ballroom. Ele é um cineasta do pastiche. E ele faz isso com alguns erros de percurso, mas com uma originalidade e uma capacidade autoral incrível. Filmar a vida do Elvis Presley, que já foi contada em minissérie, em filmes, nunca de forma memorável, poderia ser a maior casca de banana do mundo, porque ele é o maior ícone da música americana junto ao Frank Sinatra. E o que o Baz Luhrmann faz? Ele passa a biografia do Elvis pelo filtro pastiche dele. E faz desse filme uma obra pulsante, como Moulin Rouge, que eu acho que é um dos grandes musicais da história do cinema, faz isso com uma autoria, com uma autoridade imensas. Eu cresci numa casa de fãs de Elvis Presley, eu consegui tocar na alma do Elvis. Tem uma atuação brilhante do Austin Butler, que é um jovem ator, já tinha feito Era Uma Vez em Hollywood, um papel super pequeno, e ele toca na alma do Elvis, ele distorce alguns fatos, ele torna um grande espetáculo que você não sabe se é teatral, se é circense, o que é, mas para mim é um dos filmes que mais me causou impacto como espectador numa sala de projeção. O próximo da lista do Paulo é um filme também de 2021, mas que chegou ao Brasil neste ano de 2022, Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lá, do Jonas Poe Rasmussen. Para mim é um dos melhores filmes que eu vi nesse ano. É um filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional, de melhor documentário, melhor animação. E melhor animação. Um feito inédito, né? Ele conta por meio de animação a história verídica, de forma documental, de um refugiado do Afeganistão que primeiro vai para Moscou e depois para Copenhague, homossexual, que passa por todas as possíveis dores de uma pessoa que é desterritorializada, que é discriminada
por uma cultura islâmica, que passa pela perseguição do Talibã, porque a família dele politicamente era contra, e que narra a sua própria história para um cineasta que seria o próprio Rasmussen, dentro de uma perspectiva de memória lúdica, né? E com traço, né, o uso da animação, que por vezes é mais realista, por vezes é expressionista, que me tocou profundamente, né? É um filme LGBTQIA+, poderoso, potente, que não é, ele não dá voz, ele ouve um depoimento que eu acho que é um dos mais tocantes que eu ouvi nesse segmento nos últimos anos, e por isso eu coloquei na minha lista. E fechando a lista do Paulo, a última versão de Ilusões Perdidas, dirigido pelo Xavier Giannoli, filme francês. Isso. O Ilusões Perdidas é um clássico do autor realista Honoré de Balzac, né? Faz parte da comédia humana. Quando eu estudei jornalismo na década de 80, final da década de 80, os professores diziam que não podia sair da universidade sem ter lido Ilusões Perdidas, porque é uma obra que fala sobre fake news, ora, vejam só, que fala sobre indústria cultural, que fala sobre crítica cultural. Diferença de classes. Diferença de classes, é uma radiografia da sociedade francesa daquele período. Eu li e disse para mim mesmo, esse é um romance não filmável, porque ele poderia render sim uma minissérie convencional e acadêmica, e o que o Giannoli faz é dar contemporaneidade, sem atualizar, sem trazer para os dias atuais, e fazer um filme urgente, pungente, né? O filme ganhou grande parte do César, né, que é o Oscar do cinema francês, com todo o mérito. É um filme que nos faz pensar sobre questões que vivemos até hoje. No Brasil, então, nem se fala. Sendo um drama histórico impecavelmente realizado, com todos os méritos de produção, uma reconstituição extremamente bem feita. É um dos grandes filmes que eu assisti nesse ano. Então, fechada a minha lista e a lista do Paulo, agora vamos fechar a lista do Luiz. E o primeiro do que fecha a lista dele vem de Portugal, Diários de Otsoga, da Maureen Fazendeiro e do Miguel Gomes. O título, na verdade, já faz um diálogo com aquele querido Mês de Agosto, que é talvez um clássico contemporâneo. Do Miguel Gomes, um dos primeiros filmes dele. O Otsoga é Agosto ao contrário, né? E ele pega, talvez o último grande filme de pandemia, me parece, assim, né? Porque ele coloca em contexto de pandemia um grupo de atores. E eles vão desenvolver um filme nessa chácara lá no interior de Portugal e tal. A questão é que o filme ele é de trás para frente. Né? Então a gente vai ver, acho que começa como o próprio título, né? O que também já indica isso. O Miguel Gomes gosta dessas brincadeiras. Gosta. E ele é muito metalinguístico, e ele gosta muito desse dentro da cena, fora da cena, e de desestabilizar a relação do espectador com a obra. Então a gente nunca sabe o que é roteiro e não é roteiro, e ao mesmo tempo tudo parece que é roteiro, e ao mesmo tempo nada parece que é roteiro, né? Então, esse filme está disponível em algum streaming? Ele está, acho que para aluguel no Google Play, acho, e em alguns outros lugares. Filme lindíssimo, assim, recomendo. O próximo da lista do Luiz é um documentário musical, This Much I Know to Be True, que é sobre o Nick Cave, dirigido pelo Andrew Dominik. É sobre o Nick Cave e o Warren Ellis, né? Que é o outro Warren Ellis, né? Porque tem o Warren Ellis que é quadrinista, né? E o Warren Ellis que é parceiro do Nick Cave. É um documentário show, e ele é interessante, dá para ver ele junto, os dois estão na MUBI, também do Andrew Dominik, que é o One More Time with Feeling, né? Que são dois documentários shows mais ou menos sobre as mesmas músicas, assim, só que o One More Time with Feeling é um filme sobre morte, porque ele é feito na esteira da morte do filho do Nick Cave. O This Much I Know to Be True é um filme sobre vida, né? E é sobre contraponto. Faz um contraponto. E é um filme sobre esses dois criadores, e quase
sendo uma espécie de mago arcano da Ordem, que é o Nick Cave, e o Warren Ellis uma espécie de mago arcano do caos puro, assim, e como eles juntos fazem essa coisa mística que é música, né? Então é muito bonito, vale muito a pena assistir. Indo para o fechamento da lista do Luiz, temos um outro filme francês, Pequena Mamãe, da Céline Sciamma. Ela já vinha de um grande sucesso, que é, né, o Retrato de uma Jovem Chamas. E o pequeno, maravilhoso. Esteve nas nossas listas do ano passado. E esse, talvez um pouco por causa do grande sucesso, ele meio que talvez tenha passado um pouco abaixo do radar, assim. Eu acabei assistindo ele recentemente. E é um filme muito delicado, sobre viagem no tempo, um filme místico, mas ao mesmo tempo sem mergulhar em grandes explicações e tal, e que vai colocar uma criança se tornando amiga da versão criança da mãe, que acabou de passar por um evento traumático, assim. É um filme pequeniníssimo, tem 1h20, e é de uma beleza, enfim, tudo que a Céline Sciamma faz, né, pelo menos os que eu vi, eu não vi aquele tomboy dela. É fantástico também. Mas é brilhante, assim, recomendo muito. Tá no Amazon Prime. E fechando a lista do Luiz, e fechando também o programa, Belle, uma animação japonesa do Mamoru Hosoda. O Belle é um filme que ele vai partir do Bela e a Fera, talvez mais olhando para o Bela e a Fera lá do La Belle et la Bête do Jean Cocteau, né, e menos para os da Disney e tal, mas no ambiente de redes sociais e metaverso, né, e ele vai discutir o amadurecimento, vai discutir abuso, vai discutir essa coisa das personas, vai discutir performance, vai discutir identidade num grande festival visual de uma forma emocionante, assim, e talvez porque eu gosto muito da linguagem do desenho animado japonês, né, dos animes, ele acabou me pegando bastante, mas é um filme tecnicamente incrível, assim, recomendo fortemente. Então, chegamos ao final dessa 9ª edição dos nossos melhores do ano. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado. E ano que vem, 10 anos, a gente se encontra aqui novamente. Boas festas, que 2023 traga mais e melhores filmes. É o que todos nós esperamos. Até o próximo Cinemarden.